Olá, olá, mulheres incríveis e maravilhosas. Sejam muito bem-vindas a este canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a rejeição e como a rejeição, ela tem um poder incrível de nos fazermos sentirmos invisíveis, como se não existisse um lugar para a gente aqui neste mundo. A rejeição, ela é um sentimento vinda do nosso ego, porque a nossa essência, ela nos quer, ela nos traz aquele entendimento de que somos, de quem somos, o que somos, do nosso valor e do nosso tamanho. Então, o ego, ele nos traz o entendimento contrário, o sentimento contrário de que nós não pertencemos, de que somos rejeitadas, de que somos pequenas e de que não temos valor. Então é exatamente sobre como a rejeição atua no nosso corpo, na nossa energia e nas nossas emoções que eu vou falar neste vídeo de hoje, para que a gente possa transformar esse sentimento de rejeição em luz, em amor, em reconhecimento, em sabedoria. Então eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo, para que eu possa te mostrar um novo caminho, um novo olhar sobre si mesmo, um novo olhar sobre este sentimento da rejeição, onde você possa conseguir se olhar e reconhecer o seu valor, reconhecer a sua essência, reconhecer o seu tamanho e reconhecer que sim, você pertence a este mundo, porque o Divino Criador, ele não te coloca de lado e fala com você, olha, fica aí, porque este lado aqui é grande demais para você. Esse é o ego que nos traz essa sensação de eu tenho que ficar aqui presa neste cantinho que é pequeno, onde eu me encolho, onde eu sei que eu não cabo mais, mas eu vou ficar aqui mesmo porque aqui para mim tá seguro. Aqui eu sei que eu encaixo. Eu não preciso aqui, nesse lugar que eu tô, me sentindo pequena, me encolhendo, eu não preciso expandir, eu não preciso mostrar a minha força, eu não preciso mostrar o meu valor, porque eu já cabo aqui mesmo. Esse aqui é o tamanho onde eu caibo. É aquela caixinha pequenininha onde a gente se coloca para que a gente seja aceita por puro medo de ser rejeitado. E sendo que o medo, ele é um medo do ego. A nossa essência, ela não tem medo de mostrar o valor, o nosso valor. A nossa essência, ela não tem medo de mostrar o nosso tamanho. Isso tudo é o ego. E quando a gente age guiadas pelo ego, a gente se desvaloriza, a gente se desconecta da nossa essência. E quando a gente faz isso, a gente sofre, tem o sofrimento da alma, aquele sofrimento, aquela dor que vem do fundo do seu coração, aquela dor que a gente não entende, mas é aquela dor de não se sentir pertencente, de não se sentir grande, de não reconhecer o seu tamanho. Então, se você deseja receber conteúdos que alinham a sua energia feminina, a essência divina, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos como este. Eu sou Mirlene Damascena e para quem não me conhece, eu auxilio mulheres a recuperar o seu brilho, trazendo a força da sua essência, o seu brilho, o brilho da sua alma de dentro para fora. Então vamos lá, sem mais delongas, eu peguei aqui, o significado da palavra rejeição. Então a palavra rejeição, ela vem do latim e ela significa para trás, de volta, se lançar e se atirar. E é isso que a rejeição faz com a gente, Quando você se sente rejeitada, mesmo que de forma inconsciente, você está agindo ali com um sentimento de rejeição, que é aquele sentimento de que você não pertence, de que você precisa se encolher para caber. É isso que a gente faz. A gente está voltando para trás, a gente está se puxando para trás, A gente sabe de forma intuitiva de que a gente não pertence àquele lugar,
de que a gente é muito maior do que aquela caixinha que a gente tá ali, né? É a caixinha do conforto. A gente sabe que a gente pode muito mais do que aquela zona de conforto que a gente está, mas pelo sentimento de rejeição, pelo medo de ser rejeitada, o que a gente faz? A gente se puxa para trás, a gente se encolhe e a gente fica ali presa naquele sentimento, né? De que não, esse aqui é o meu lugar, eu não posso avançar, eu não posso chegar ali naquele lugar, né? Onde eu posso ser maior, eu posso expandir a minha luz, eu posso viver a minha verdade, porque senão eu vou ser rejeitada, né? Então, de uma forma simbólica, a rejeição é você não sentir que você não é aceito aqui, que você não tem espaço, que você não tem lugar aqui, né? Então, quando a gente se sente assim, é exatamente esse movimento contrário que a gente faz. No lugar da gente colocar a nossa essência e assumir a nossa verdade, o que a gente faz? A gente, peraí, não, eu não posso, eu vou ficar aqui, porque aqui todo mundo me aceita, aqui tá bom pra mim, mesmo que a gente tá ali gritando de dor, mas tá bom porque você tá sendo aceita e você não quer lidar com o medo da rejeição, né? Então, a rejeição, em um nível mais profundo, ela nega a sua existência, ela nega o seu tamanho e a sua profundidade, ela nega a sua verdade. Então, quando a gente age ali com medo da rejeição, o que a gente está fazendo? A gente está se negando, a gente está não reconhecendo o nosso valor, a gente está se encolhendo, a gente não está vivendo a nossa verdade. E por isso que a rejeição dói. Porque quando você não vive a sua verdade, você não vive a sua essência, é o ego que está comandando a sua vida. E o ego, ele nos traz dor, porque se tem dor, é ego, não é essência. A essência, ela é amor, ela é luz, ela é expansão, ela é sabedoria. O ego não. O ego é esse encolher, é esse, eu preciso ser pequena para ser aceita, porque se eu for grande e viver a minha verdade, eu vou ser rejeitada. Então, o que o sentimento de rejeição faz lá na nossa psique, né? Ele ativa o nosso sentimento mais primário, que é o medo. É o que eu falei, né? Quando a gente sente o medo da rejeição, é ativado automaticamente no nosso cérebro o cortisol, né? Que ele é o hormônio do estresse. Então, quando você sente medo, o que você faz? Você estressa o seu corpo, você estressa a sua mente. E como que a gente faz isso? Se encolhendo, não vivendo a nossa verdade. Porque quando a gente não vive a nossa verdade, a gente não vive a nossa essência, quem somos, a gente está indo contra esse fluxo sagrado da vida que existe dentro de nós. E quando a gente faz isso, a gente se sente estressado. Por quê? Né? Você fica ali em constante vigília, né? O seu corpo fica estressado porque você está em constante vigília, porque você precisa ficar ali naquela zona de conforto, onde é mais confortável para você. Porque se você expandir a sua luz, se você viver a sua verdade, você vai ser rejeitada. Então, a rejeição, ela atua desta forma lá na nossa psique, na nossa mente, né? Ela ativa o sentimento mais primário, que é o sentimento do medo. E quando a gente sente medo, o que a gente faz? A gente busca segurança, a gente busca algo que a gente possa agarrar e ali a gente se sentir segura. Só que ao fazer isso, a gente está indo contrário, né? A gente está indo contrário ao fluxo da vida. Então, em quais situações da sua vida que por puro medo de se sentir rejeitada, você se encolheu a um nível onde você perdeu o rumo da sua essência, você perdeu essa conexão com a sua essência,
onde você se encolheu tanto que você ficou pequena, né? Então faça esse inventório e se pergunte aonde na minha vida que por puro medo de ser rejeitada, e lembrando que a rejeição ela é um sentimento que só você pode ter contra você. É a autorrejeição que te traz essa dor. Então se pergunte aonde na sua vida que você auto se rejeita. E para que você auto se rejeita? Para que você traz esse sentimento para você, né? Então, quando a gente libera ali o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, a gente vive de forma ansiosa, né? A ansiedade, ela nos desconecta da nossa essência. Então, a gente não consegue viver ali centrada na nossa essência, centrada em quem somos. E quando a gente faz isso, a gente desequilibra a nós mesmos. A gente não consegue acalmar, a gente não consegue se aceitar, né? A gente vive ali em constante estresse, a nossa mente estressada, o nosso corpo estressado, né? Então, e quando a gente faz isso com a gente pode derrubar o nosso sistema imunológico. Você pode perceber quando você está muito estressada, o seu sistema imunológico ele fica baixo, né? As defesas do seu corpo, elas diminuem. Por quê? Você está indo contra a essência divina dentro de você. Você não está reconhecendo o seu valor. E se você não reconhece o seu valor, você se rejeita, qualquer pessoa que vier de fora, ela vai fazer isso com você. E de forma energética falando, o que a gente faz, né? A gente vibra este medo da rejeição, a gente fica ali vibrando medo da rejeição, e aí o que acontece? A gente está emanando para o universo essa vibração, né? De medo da rejeição, medo da rejeição, medo da rejeição. E tudo que a gente coloca lá no universo, tudo que a gente vibra, a gente atrai. Então, se você tem medo de ser rejeitada, o que você vai atrair para você? Situações e pessoas que irão te rejeitar. E essas situações e pessoas que estão sendo ferramentas do divino na sua vida, elas estão te trazendo, né, um entendimento da onde você está auto se rejeitando. Então, se você vive ou viveu uma situação na qual você se sentiu rejeitada, se pergunte para que eu estou vivendo ou para que eu vivi essa situação de rejeição na minha vida. Então vamos lá. No nosso campo emocional, a rejeição, ela desperta, né? Ela ativa as feridas antigas que estavam ali guardadas dentro de nós. Então, no nosso corpo emocional, quando a gente recebe esses gatilhos da rejeição, a nossa mente subconsciente, ela automaticamente, ela busca lá, né, nos seus registros, aonde foi que eu guardei essa informação de rejeição. Qual foi a primeira situação, né, a primeira ferida ali que eu vivi a rejeição? E quando a gente faz essa pergunta, né, quando foi que eu decidi me auto-rejeitar, a gente está indo lá na nossa biblioteca da nossa mente subconsciente e perguntando para a nossa mente subconsciente: quando foi que eu vivi esse sentimento de rejeição pela primeira vez? E quando a gente faz isso, a gente traz essa informação para a nossa consciência e a gente consegue levar cura para essas feridas mais profundas do nosso ser. Porque quando a gente é rejeitada ali, né, a gente passa uma situação, muitas das vezes na nossa infância, né, de rejeição, onde, né, a nossa mãe, o nosso pai, eles, por algum motivo, mesmo que de forma inconsciente, eles nos rejeitam, né? Hoje eu estava me perguntando
Qual que é um exemplo que eu posso dar sobre uma questão de rejeição na infância, né, que eu vivenciei. E para mim vem muito claro quando a nossa mãe fala assim, vai para lá, esse aqui não é o seu lugar, né? Então ali a nossa mãe, ela está engatilhando em nós o sentimento de rejeição. Sai daqui, você não pertence aqui, este não é o seu lugar. Então o que a gente faz quando criança? A gente ali encontra, né, o jeitinho de convencer os nossos pais, a nossa mãe, de que não, mãe, eu quero ficar aqui. Né? Então a gente começa a se encolher para que a gente possa caber, para que a gente possa pertencer, né? E lá no nosso corpo emocional, quando essas feridas são ativadas, né, em nós de uma forma mais profunda, a gente vive aquela sensação de que eu não caibo aqui, aquela sensação de não pertencimento, de não, de esse não é meu lugar. E quando a gente se sente assim, a gente automaticamente bloqueia o fluxo do amor, né? A gente se bloqueia para receber o amor divino dentro de nós, porque a gente está ali com tanto medo de ser rejeitada, de não caber, que a gente não se ama, né? A gente entra nesse nível de não se amar. E o que é esse não se amar? É você se encolher, é você deixar de viver a sua verdade, deixar de viver o que ressoa com a sua alma, com o seu coração, para que você não seja rejeitada. Então, né, voltando ali no exemplo da caixinha onde a gente se encaixa, a gente se enquadra, a gente se coloca, aquela caixinha que está apertada, que já não cabe mais, mas que ali a gente aceita. Então, quando a gente faz isso, a gente corta o fluxo do amor, né? A gente corta esse fluxo de conexão com o amor. Então, é onde a gente começa a sentir esse peso emocional, o peso da emoção de ser rejeitada, de não ser reconhecida, de não ter o seu valor reconhecido, tá? Então, onde a gente sente aquela tristeza profunda e a gente se bloqueia, a gente se fecha, né? A gente fala, eu tô fechada, não tô conseguindo me abrir pro amor. É por causa disso, porque a gente tá em algum nível nos bloqueando para que a gente não receba este amor divino. Porque se você se abre para viver o amor divino, e lembrando que você é a única pessoa que pode se amar, que pode se aceitar, então aquela caixinha pequenininha ali para você, ela já não vai mais fazer sentido. Você vai se expandir, você vai sair dela. E esse sair daquela caixinha que você conhece, daquele quadradinho que você conhece, ele te traz um medo. E por muitas das vezes, por puro medo, a gente fica ali, vivendo aquela vida que não faz mais sentido pra gente, vivendo aquela vida onde a gente não se sente feliz, onde a gente sabe que a gente está se encolhendo, mas que eu conheço o meu quadrado, e sair do meu quadrado pode ser desafiador. Eu posso ser rejeitada. Só que a rejeição, ela é um sentimento que você tem para você com você mesmo. Então, se você cura o sentimento de autorrejeição, ninguém pode te rejeitar. Ninguém tem o poder de te rejeitar, além de você mesmo. Então, lá no nosso corpo energético, o que a rejeição ela faz? Ela rompe o fio de conexão com o amor primordial. Ela rompe com o fio que nos liga ao divino. E ao romper este fio, a gente sente aquele vazio tão grande dentro da gente. A gente sente que por mais que a gente faça, ainda não tá bom pra gente, né? Ainda tá faltando alguma coisa. Eu faço
e eu não sou reconhecida. Eu faço e eu ainda sou rejeitada. Eu faço e eu ainda não caibo neste lugar. Por quê? Porque a rejeição, ela corta esse fio de conexão que a gente tem com o divino Criador, com a fonte primordial de amor. E se essa conexão é cortada, a gente vai não vai se sentir merecedora, a gente vai se sentir desvalorizada, a gente vai sentir que este lugar aqui não me cabe mais, eu tô sofrendo aqui, mas eu não posso sair daqui. Porque se eu sair daqui e viver a minha essência, se eu sair daqui e falar, né, a minha verdade, eu não vou ser aceita. Aí a gente vai vivendo essa ilusão da vida, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai vivendo infeliz, vivendo aquela vida pequena que não faz mais sentido para você, por puro medo de ser rejeitada. Sendo que a rejeição é a gente para com nós mesmos. Não existe rejeição fora. Quem está te rejeitando fora, ela está sendo só um espelho divino para você. Ela está refletindo o que está dentro. Então, no lugar de olhar essa situação essas situações de rejeição, essa situação do medo de se sentir rejeitada, se pergunte para quê que eu estou vivendo essa situação. Aonde eu estou me auto-rejeitando? Para que você possa trazer esse entendimento. Porque ao trazer o entendimento, a gente traz luz. E ao trazer luz, a gente traz cura. E quando você cura, você se liberta. Há pouco tempo aconteceu comigo uma situação que eu tive total entendimento do sentimento de rejeição, né? Eu estava indo para o meu trabalho, e aí eu cheguei no meu trabalho, e aí a primeira pergunta que me fizeram, né? Eu não estava na agenda para trabalhar aquele dia, mas o meu gerente, o nosso supervisor, ele pediu para mim poder ir trabalhar. E a primeira pergunta que me fizeram foi: o que você está fazendo aqui? Então, rapidamente, o que minha mente ativou foi a rejeição. Você não é bem-vinda aqui. Esse não é o seu lugar. E aí, quando veio esse sentimento para mim, o que eu fiz automaticamente, eu falei para mim mesma: está tudo bem ser rejeitada pelo externo. Eu sei do meu valor, eu reconheço o meu valor e eu quero estar aqui. Então, quando eu fiz isso, aquele peso, o peso do medo que eu senti de estar ali, ele desapareceu. Ele não existia mais. Então, eu tive uma noite, né? Eu trabalho à noite em alguns eventos. Então, a minha noite no trabalho, ela foi uma noite incrível, uma noite maravilhosa. Porque no momento que eu me centrei e falei para mim: tá tudo bem ser rejeitada pelo externo, eu trouxe de volta o meu poder pessoal. Eu centrei a minha força e a minha energia dentro. Então o outro já não fazia mais sentido para mim. O que o outro estava pensando já não fazia mais sentido para mim, né? Então, por que eu tô trazendo esse exemplo meu para vocês? Pra gente ver, né, para que vocês possam entender que tudo tá dentro. Então, quando você se cura, né, você liberta essas emoções densas, não, emoções e sentimentos densos que a gente carrega, o outro ele não tem mais poder sobre você, né? Você integra o seu poder pessoal. E isso nos traz uma força muito grande, né? Naquele momento eu senti uma força muito grande. Eu senti a força da minha verdade, a força divina vibrando dentro de mim. E aí eu escolhi, por escolha, eu escolhi ter um bom
uma boa noite de trabalho naquela noite. E foi leve para mim, foi agradável. Agora imagina se eu tivesse escolhido o contrário. Se eu tivesse me encolhido, ficado ali preso naquele sentimento de rejeição, de que eu não pertenço aqui, de que esse não é o meu lugar. O meu trabalho ele teria sido muito mais intenso. Mas eu escolhi que o meu trabalho fosse mais leve para mim naquele dia, naquela noite. Então, quando a gente traz o sentimento de rejeição para o nosso campo energético, ele gera essa instabilidade dentro de nós. Ele gera essa sensação de vazio, essa tristeza profunda. E é por isso que a gente sofre, porque a gente está desconectada da nossa essência. A gente está desconectada da nossa fonte de sustentação divina, que é o nosso centramento, o nosso cardíaco aqui no centro do nosso peito. Então essa desconexão, ela abre espaço para o ego. E o ego, ele nos traz a dor. E essa dor é profunda, Essa dor, ela pesa lá na nossa alma. Então, é muito importante a gente fazer essa auditoria dos nossos sentimentos, para que a gente possa reconhecer os sentimentos que a gente carrega dentro de nós, para que a gente possa reconhecer a rejeição dentro de nós. E ao reconhecer a rejeição, a gente começa a entender como a rejeição atua no meu corpo, na minha mente, na minha energia. E quando a gente traz esse entendimento, a gente sai daquele nível de estresse e a gente entra no nível de sabedoria. A gente ativa a nossa sabedoria. E quando a gente ativa a nossa sabedoria, a gente consegue se centrar rapidamente. Então, no lugar de ficar ali vibrando aquela emoção, aquela emoção pesada, densa, aquele sentimento denso, a gente consegue rapidamente sair. A gente entende o sentimento que a gente está vibrando, e ao entender o sentimento que a gente está vibrando, a gente rapidamente se centra, a gente estabelece a nossa conexão com o divino, e ao fazer isso, a gente entende que não, eu me amo, eu reconheço o meu valor, eu reconheço o meu tamanho, e sim, este é o meu lugar de estar. Então, quando a gente traz esse entendimento, pra gente, a gente entende os nossos sentimentos, a gente entende as nossas emoções, a gente percebe que a única pessoa que não pode virar as costas para nós mesmos somos nós. A única pessoa que não pode nos rejeitar somos nós. E quando a gente entende isso, e eu falo entende isso, é entender dentro, é no seu coração, é realmente entender e sentir que você é a única pessoa que não pode virar as costas para você, que você é a única pessoa que não pode se rejeitar, que você é a única pessoa que tem o poder e a força de ser quem você é em essência, na sua verdade. O externo, ele não tem mais poder sobre você. Ele não consegue te afetar mais. E quando o externo não consegue te afetar mais, você vive uma vida mais centrada, onde você consegue equilibrar as suas emoções, você equilibra a sua mente, você equilibra a sua energia.
E quando você está em equilíbrio, a sua vida fica leve. Mesmo diante de desafios, você vê e escolhe a leveza. Então, só para a gente encerrar, a rejeição, ela nos traz a mensagem de que só você tem o poder de auto se rejeitar. Mas se você escolher viver a sua verdade, se você escolher reconhecer o seu tamanho, reconhecer quem você é e honrar a sua energia, honrar a sua essência, honrar o divino que existe dentro de você, ninguém ou nenhuma situação irá te fazer se sentir pequena de novo. Você não vai mais aceitar ficar dentro daquela caixinha. Você não vai mais aceitar aquele quadradinho pequeno. Você vai se reconectar com seu poder pessoal. Você vai se reconectar com a sua essência. E ao fazer isso, você vai emanar a sua luz de dentro para fora. Você vai reconhecer o seu valor. E se você reconhecer o seu valor, o valor da sua essência, ninguém irá te convencer ao contrário. Ninguém vai te convencer que você é menor. Então, você vai parar de se encolher para caber dentro de situações, porque você reconheceu o seu valor. Você reconheceu que você se aceita. Você entendeu que você não precisa mais se rejeitar. E é isso, minhas queridas, que nos faz acender aquela luz sagrada no nosso coração, trazendo o nosso brilho, trazendo a nossa força, a nossa essência de dentro, da nossa conexão com o divino. E essa força, ela é muito gostosa de sentir. É uma força que nos move, é uma força que a gente tá ali, sabe, confiante. A gente tem fé. E isso nos sustenta aqui. A gente sabe dentro de nós o nosso valor. Então hoje eu te convido neste vídeo para que você possa reconhecer o seu valor, reconhecer a sua essência, reconhecer quem você é, reconhecer o seu lugar aqui, porque foi o divino que te colocou aqui. E se ele confiou em você, quem é você para não confiar em você mesma? E se ele não te rejeitou, quem é você para se rejeitar? Então deixo vocês com esta mensagem cheia de amor e luz e muita gratidão no meu coração de estar aqui com vocês. Um beijo de luz, amor e muita sabedoria